Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Muitas pessoas ficam preocupadas com magia e encantamento. Todavia, a palavra de Deus nos traz uma rica promessa em Números 23, declarando o seguinte: contra Jacó não há magia, contra Israel não há encantamento. Isto significa que Deus protege o seu povo. Deus é o guarda fiel do povo que se esconde nele. O Salmo 91 não se aplica a qualquer pessoa. Isso fica bem claro logo na abertura do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o Salmo se destina às pessoas que estão escondidas com Cristo em Deus. O Salmo é destinado exclusivamente àquelas pessoas que se escondem no Senhor, que estão refugiadas em Deus. Aquelas pessoas que têm o Senhor Deus como escudo e fortaleza. Aquelas pessoas que correm para o Senhor e nele se refugiam. Torre forte é o nome do Senhor, para onde o justo corre e se sente seguro. A Bíblia declara ainda que a nossa alma está escondida com Cristo em Deus, de tal maneira que o maligno não consegue nos tocar. Entenda isso. O Salmo 91, Números 23 e outras tantas promessas de Deus exaradas em sua palavra são garantias divinas para as pessoas que efetivamente estão no Senhor. O esconderijo do Altíssimo é o próprio Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único que tem autoridade para tirar pecados, o único que tem poder para salvar. Ele é o único que tem poder para nos justificar através do seu sangue. Sim, porque ele derramou a sua alma na morte para que nós tenhamos vida, vida de Deus, vida em abundância, vida eterna. Jesus Cristo é a garantia de que nós estamos protegidos. Ele é o esconderijo do Altíssimo. As pessoas que habitam em Cristo, que estão em Cristo, estão seguras, estão garantidas. Nenhum mal pode tocá-las, nenhum tipo de seta ou dardo inflamado atingi-las, se efetivamente elas estiverem escondidas no Senhor. É importante que você esteja em Cristo. Se você deseja proteção, se você deseja segurança espiritual, estabilidade espiritual, você necessita refugiar-se no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Desta forma, você estará completamente seguro. O Senhor ordena a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Bondade e misericórdia te acompanhem durante toda a tua vida, porque o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor para te dar o livramento. Mas aquele rei inimigo de Israel, que havia contratado o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ficou indignado porque toda vez que Balaão se esforçava para impetrar maldições contra Jacó, contra Israel, Balaão simplesmente não conseguia, porque Deus, que está acima de tudo e de todos, Deus que detém todo o poder, cujo trono subsiste de eternidade a eternidade, simplesmente transformava a maldição em bênção. Balaão não conseguia encantar o povo, não conseguia lançar irradiações malignas, não conseguia fazer magia contra o povo de Deus, porque Deus que tem o comando, Deus que está no trono e exerce o controle, não permitia a Balaão atingir o seu povo com nenhum tipo de magia, nenhum tipo de encantamento. Toda palavra forjada contra você não prosperará. Toda língua que se levantar contra você será condenada em juízo, pelo justo juiz, será condenada na presença de Deus. Nenhuma arma preparada contra você conseguirá prevalecer, porque você está escondido com Cristo em Deus. Tem pessoas que oram contra você, talvez haja pessoas orando contra você, talvez haja pessoas tentando te amaldiçoar de alguma forma, talvez haja pessoas
lançando maldições através de palavras de agouro, palavras carregadas de inveja. Talvez haja muita gente até lutando contra você espiritualmente. Você não precisa se preocupar. Você deve ter uma única preocupação. Sabe qual é? Estar em Cristo. Aquele que está escondido em Cristo está garantido, está seguro, nenhum mal lhe sucede, praga alguma lhe atinge. Por mais que os invejosos lutem, por mais que os invejosos jejuem, por mais que os invejosos façam orações feiticeiras, por mais que os invejosos guerreiem espiritualmente através de palavras de maldição, atos proféticos de maldição, por mais que os invejosos se esforcem numa tentativa de constatar a tua derrota, a tua destruição, a tua morte, jamais prevalecerão. Porque contra você não há magia nem encantamento. Simplesmente pelo fato de você estar amparado, guardado, protegido em Cristo. O nosso tabernáculo, a arca da nossa salvação, o nosso sábado, ou seja, o nosso descanso, o nosso Senhor, o nosso Redentor. É muito importante permanecer em Cristo. Se você está enfrentando lutas espirituais, se você está enfrentando uma verdadeira guerra espiritual, se pessoas se levantaram contra você com muito ódio, com muita inveja, tentando puxar o teu tapete, tentando desesperadamente tomar o seu lugar, tomar o seu cargo, sentar-se na sua cadeira, entenda uma coisa: basta que você esteja no Senhor. Basta que você esteja em Cristo. Jesus é suficiente. Jesus dá conta do recado. Ele disse como homem, escute, como homem, Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele declara que tem toda a autoridade. O Pai deu a ele todo o poder, todo o domínio, toda a honra, glória e majestade. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa, o originador, aquele que principiou todas as coisas, a origem da vida, a origem de tudo o que você conhece e de muita coisa que você só conhecerá na eternidade. Ele é o doador da vida. No princípio era o Logos, a palavra, o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Escute, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele disse: eu e o Pai somos um. Também disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E ainda declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não é uma criatura. Ele não é um anjo, o primeiro anjo criado, como algumas seitas defendem. Não, Jesus é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Em outras palavras, Jesus é o Deus eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Emanuel, Deus conosco, Deus forte, aquele que despojou-se de sua glória e veio ao mundo como homem, o Verbo encarnado, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, aquele que tem a mesma essência, a mesma gênese do Pai. Jesus Cristo é Deus. Portanto, se você está em Cristo, você está seguro. Você está com o dono do universo. Você está protegido pelo juiz do universo. Você está debaixo da sombra do Altíssimo, aquele que detém o controle total sobre o universo, sobre os céus, sobre todas as coisas.
Você não tem o que temer. Por isso o salmista Davi disse: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o mortal? Ora, você tem o Emanuel, Deus conosco. Em outras palavras, você tem Jesus. Significa que Deus está com você. O dono da terra está com você. O rei do universo está com você. Aquele cujo trono subsiste eternamente é o teu guarda fiel, é o teu protetor, é o teu escudo, a tua defesa. Ele te envolve, ele te cerca como uma muralha de fogo. Você está protegido. Não há magia nem encantamento que possam contra a sua vida. Mas lembre-se, é necessário que você esteja em Cristo. É necessário que você permaneça nele. Se você está no Senhor, se você está com o Senhor, obviamente, você tem toda a proteção necessária. Você tem todos os cuidados necessários para ficar em paz, em tranquilidade. Portanto, não aceite o transtorno de ansiedade generalizado. Não aceite a síndrome do pânico. Rejeite essas coisas. Confie no Senhor. Você pode fazer tratamento, você pode, por exemplo, fazer a TCC, terapia cognitivo-comportamental, você pode ter acompanhamento com um terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Isso ajuda, isso é importante, é necessário, mas você pode também usar a fé, e pela fé no Senhor Jesus, você pode resistir o mal e o mal vai desaparecer. O que é ansiedade? Ansiedade é medo. O medo causa ansiedade. A ansiedade pode se desenvolver transformando-se em TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que pode produzir síndrome do pânico, desespero, pavor, agonia, parece que o coração vai sair pela boca, aquele medo de morrer de repente, sintomas físicos, tremores, calafrios, coisas horríveis, difíceis de suportar. Confie no Senhor, descansa nele, entregue os teus caminhos ao Senhor. Ele cuida de você, ele te ama, ele te dá segurança, ele te dá proteção, ele envia os seus anjos poderosos para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não precisa ter medo, você não precisa se tornar refém dessas doenças psíquicas. Você tem o Senhor, o Criador do universo, o médico dos médicos, o psiquiatra por excelência, o psicólogo maior. Você tem Deus, a fonte de toda vida, a fonte de todas as bênçãos, porque dele procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Você não precisa sofrer com a opressão do maligno, porque para a liberdade Jesus te libertou, você é livre. Jesus te dá poder e autoridade sobre o mal. E ele diz em sua palavra, você pode resistir o mal. Ele usa o seu servo, o apóstolo, para escrever isso. Resista o mal, e o mal fugirá de vocês. Ora, basta resistir, e nós só conseguimos resistir através da fé. Portanto, para que você permaneça em Cristo, é necessário que você permaneça na fé, permaneça na graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz, esforce-se para permanecer no caminho estreito. Esforce-se para permanecer na porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Permaneça no caminho, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Permaneça olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Talvez Deus tenha permitido uma luta, uma prova, uma tribulação para testar o teu coração, provar a tua fé, testar o teu caráter. Mas Ele está no controle. Lembre-se disso.
Deus continua no trono. Ele jamais deixou, jamais deixará o seu trono. E de seu trono ele exerce o controle. A Bíblia nos conta uma história interessante a esse respeito. Um grupo de adolescentes, ao deparar-se com o profeta Eliseu, passou a afrontá-lo, tentando amedrontá-lo, chamando-o de calvo, careca, tentando humilhar o profeta, o homem de Deus. E a Bíblia diz com todas as letras que um urso surgiu e matou aquele grupo de adolescentes. Tem gente que não entende isso. Inclusive, uma vez, um médico contestou isso comigo. Mas como pode um Deus bom, um Deus que é amor, enviar um animal feroz para matar adolescentes? Gangues existem desde sempre. O mal existe desde que Adão tomou a decisão de se rebelar contra Deus no Éden. A natureza humana continua a mesma. O maligno também continua o mesmo. Sempre houve ajuntamento de pessoas com finalidades escusas, malignas, perversas. As gangues sempre existiram. Desde a antiguidade já havia assaltos nas estradas do Egito, nas estradas da Mesopotâmia, nas estradas do Império Romano. Sempre houve assaltos. Inclusive a Bíblia dá vários exemplos, como no caso daquele levita que viajava com a sua concubina e uma multidão colocou-se à porta do anfitrião, à porta da casa onde estava o levita com a sua concubina, e aquele anfitrião, até por uma questão cultural, porque a hospitalidade ali no Oriente sempre foi uma questão muito forte, ofereceu as suas próprias filhas, donzelas, mas aqueles homens queriam abusar daquele visitante e de sua companheira. É uma história horrível, uma história muito triste, e finalmente eles conseguiram atingir o objetivo, abusaram daquela mulher a noite inteira, ao raiar do sol a deixaram e ela caiu morta à porta de entrada da casa. O levita ficou tão angustiado, tão desesperado, que cortou o corpo daquela mulher em 12 pedaços, dividiu o corpo enviando uma parte para cada tribo de Israel, e houve uma guerra civil por causa disso. As tribos se levantaram e mataram os homens de Benjamim, tribo daqueles perversos, psicopatas, demonizados, malignos, que haviam feito um desastre tão horrível com aquela mulher. Sempre houve gangues, sempre houve quadrilhas, sempre houve organizações criminosas. O que estava diante do profeta Eliseu era uma real ameaça de morte. Aqueles adolescentes demonizados, perversos, movidos, instigados por espíritos malignos, com certeza se levantariam para matar o profeta, o homem de Deus. O que Deus fez? Ordenou a um urso que acabasse com eles. Porque se Deus tem de escolher entre você, que é servo fiel, e um ímpio tentando te matar, tenha certeza, Deus te dará proteção. Se Deus tiver de escolher entre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e o ímpio, idólatra, adorador de espíritos malignos, instrumento do mal, personificação do mal na terra, Deus com certeza te oferecerá proteção e livramento. Entenda isso. Você não precisa temer, você não precisa se preocupar, mas eu disse e repito, você deve ter uma única preocupação: estar em Cristo, permanecer em Cristo, continuar com Ele até o fim. Ele disse: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Permaneça no Senhor, não seja infiel, não se contamine, não se torne idólatra como Salomão.
Não se entregue ao paganismo como Salomão se entregou, desviando-se do Senhor. Seja fiel, seja temente. Ainda que você tenha de enfrentar dissabores, ainda que você tenha de passar por muitas dificuldades na vida, permaneça fiel. Nunca negue o nome do Senhor. Seja como Jó, sempre fiel. Seja como Daniel, caráter excelente. Seja como José do Egito, homem íntegro, reto diante de Deus. Seja como Abraão, amigo de Deus. Seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Seja como Moisés, fiel em toda a casa de Deus. Permaneça no esconderijo do Altíssimo. Permaneça em Cristo. E contra você não há magia nem encantamento. Contra você a gangue do inferno jamais prevalecerá. Contra você nenhum mal subsistirá. Contra você nenhuma arma forjada conseguirá prevalecer. E toda palavra maligna de maldição contra a sua vida será neutralizada no poder do nome de Jesus. Portanto, permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que Deus te abençoe.